Gravação iniciada. Iniciei também. Ok, colegas. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da Quarta Câmara, da segunda sessão do CARF, do período da manhã do dia 6 de outubro de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciaremos a ação de julgamento pelo item 127 da pauta do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego. Em verdade, são os itens 127, 128, 129 e 130. Esses 4 itens são do mesmo contribuinte e de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. Luiz, então você pode, você vai iniciar pelo 127 mesmo, né? Está sem microfone, Luiz. O 127 é um IOP. Vai ser por ele, né? Então, tá. Luiz, se puder, então, fazer um resumo do relatório, de repente, se no voto, se for possível você ir direto para o voto, tranquilo, tá? É bem simples, pessoal. Eu vou ser Pode começar, então. Bastante objetivo. Houve um lançamento de contribuinte em face de contribuições destinadas a terceiros, sobre as remunerações dos empregados que prestaram serviço. Ela, em sede preliminar, ele alega apenas cessamento de defesa e liquidez do crédito tributário apurado. E, no mérito, inexistência da relação de emprego considerada pela autoridade fiscal, extensão dos efeitos da isenção tributária pelo princípio da isonomia. Olha só, essa questão da relação de emprego eu superei, porque está caracterizado aqui que ele mesmo declarou em GFIP, o próprio contribuinte declarou em GFIP, os segurados, e tem uma historinha que antecede isso antes, que ele se declarava pelo Simples, ele queria se declarar pelo Simples. Ele foi excluído do Simples. E ele foi excluído do Simples. E aí ele na GFIP, lá do Simples, ele se declarava como Simples, sem ser Simples, porque ele tentou tem um processo administrativo que ele foi excluído do Simples, tá? Aí a autuação nasce toda em função disso, como ele não era Simples, em nenhum momento ele chegou até pelo motivo lá que o processo administrativo diz, aí nasceram todas essas autuações. Aí ele foi autuado, foram quatro autos, impressão 2 IOP e 2 IOA, aqui é uma questão assim, meramente fática. Ele formou lá como se fosse, ele formou como se fosse uma entidade filantrópica e beneficente da assistência social, mas só que antes ele tinha informado como Simples. E empresas de comunicação, na GFIP, ocasionando redução de devida contribuição. Enfim, foi informação errada que ele prestou na GFIP, tá? Aí ele diz que é filantrópico e tal, não traz não trouxe da fiscalização nenhum argumento de comprovação isso, e no fim ele pede a extensão da isenção que é dada para as entidades filantrópicas, para ele, que é o CIP, que é uma organização de serviço social, ele diz que é o CIP. Aí, resultado, no cessamento de defesa, eu não reconheço cessamento de defesa, porque não houve, eu explico aí no voto, e no mérito, eu estou mantendo o lançamento, porque com relação à categoria dos segurados que ele mesmo formou, né, informações colhidas da delegação dos direitos particulares da GFIP, aí mostra, a fiscalização mostra isso, e com relação à extensão da isenção que ele está pleiteando, evidentemente que falece competência para o CAF fazer esse tipo de análise, tá certo? Aí é basicamente isso. E outra coisa, o fundamental de tudo, é que as contribuições
da empresa destinado a outras entidades e fundos e não se destinam à Seguridade Social, portanto, não abrigadas no manto da imunidade. Quer dizer, mesmo que ele fosse imune, tivesse a imunidade lá do artigo 195, ainda assim não caberia no caso, porque o STF já decidiu que no sentido no sentido que a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal é restrita às contribuições para a Seguridade Social e por isso não abrange as contribuições destinadas a terceiros, tá? Quer dizer, mesmo que ele tivesse razão, que ele não tem, e fosse a imunidade, ele estivesse sob o manto da imunidade, ainda assim o lançamento persistiria, porque essas contribuições não estão afetadas pela imunidade. Tá certo? O voto é esse daí. Eu estou negando para conhecer e negando provimento. Ok. Colegas, em relação ao item 127 da pauta do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Estou dando uma olhada aqui no voto dele. Alguém diverge do voto do relator? Não? Só assim, tem alguns errinhos aí, eu estou corrigindo aqui na versão, a emenda eu estou dando uma ajeitadazinha e também tem erro de digitação, mas releve, porque isso aqui é uma minuta de voto, né? Tá certo. Inclusive, colegas, sempre que a gente finaliza a reunião e antes de formalizar o voto e publicar o voto, faça um pente fino, né? Um pente fino para deixar 100% os votos. Então tá, colegas, ninguém diverge do voto do relator, ninguém manifestou a intenção de fazer algum comentário, algum esclarecimento. Em relação ao item 127 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item... Pode ser na sequência, Luiz? O item 128? Deixa eu olhar lá, peraí, deixa eu salvar esse bicho aqui, porque... Só um minutinho aqui, que eu estou aproveitando e corrigindo aqui o voto. 3. Vamos lá, pronto, já está tranquilo aqui. Eu, às vezes, quando estou lendo um voto meu e eu percebo alguma coisinha que eu podia mudar, tal, eu marco em vermelho, assim, na hora. Depois, eu já corrigi aqui para depois eu fazer... Mas foi simples. O 128... Vai fazer o 128 agora, né? Não, deixa eu ver se tem... O 128 é um IOP, um IOA 69. Aqui, ele como se diz, o contribuinte, ele... Você vai fazer esse então, né, Luiz? Esse 69 aqui não tem discussão, tá? Porque ele está relacionado assim, a um dever instrumental daquele outro IOP anterior, tá? Então, colegas, a gente vai fazer o julgamento agora do 128. Veja só o que ele alega. Luiz, eu preciso anunciar o número do item que você vai julgar. Você vai julgar o 128? Vamos lá. Vamos lá? Então tá, colegas, agora a gente vai fazer o julgamento do item 128 da pauta, também do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego. Luiz, pode fazer a leitura do seu relatório e voto. Pode começar. É um lançamento de obrigação de dever instrumental, de descobrimento de dever instrumental, sobre o CFL 69, e as alegações de contribuinte são alegações defensivas, assim, de que... ele, na verdade, ele acaba confessando que a infração, né? Ele diz que no início das suas atividades realmente declarava de maneira errônea, né? Ele já começa dizendo assim. O código FPS, não na tentativa de burlar, mas por erro. Não obstante as tentativas de corrigir a falha antes mesmo da lavratura do auto de infração, que se comprova tal, não chegaram como deveria. Ele está dizendo aqui que não conseguiu transmitir
o erro, ele está dizendo aqui que o erro foi do sistema que não operou e que depois retificou. Quer dizer, aqui não tem muito o que discutir, né? O próprio contribuinte alega que fez a estruturação de forma equivocada aqui, né? Então, conhecer e negar provimento. Ok, então, colegas, em relação ao item 128 da pauta, também do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, o conselheiro relator também está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto relator? Ninguém diverge, ninguém gostaria de comentar o processo? Então, em relação ao item 128 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Você vai fazer agora o 129, Luiz? O 129 é a mesma história, só que é outro CFL, é 67, tá? Perfeito. Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 129 da pauta, também do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego. Pode começar, Luiz. No caso aqui, eu estou mantendo de novo, são as mesmas razões que ele alega, no sentido de que ele alega que são o seguinte, ele alega a mesma razão da impugnação. Ele diz que as pessoas declaradas na GFIP, nas competências 01 a 012 de cada eram prestadores. Ele está alegando uma coisa que ele já alegou lá no IOP, tá? Então, como o IOP eu mantive o lançamento, aqui não tem por que, como se diz, ser diferente. Até porque no CFL 69 ele realmente reconheceu que tinha preenchido a GFIP de forma equivocada, né? Então, ficou uma coisa assim, já explícita. Aí eu estou mantendo aqui o lançamento. Esses CFLs, assim, periféricos, 567, 69, 30, 35, eles são muito difíceis do contribuinte contrapor, porque eles decorrem diretamente do IOP, né? E mesmo que o IOP caia, isso aqui são deveres instrumentais que eles permanecem. Eles têm vida autônoma, sabe? A exceção daquele lá que eu falei, do 68, que pode ter repercussão no 68, na apuração da base de cálculo. Mas esses aqui, que são, como se diz, lançamentos autônomos, não tem. Se ele fez equivocado, fez equivocado. E se preencheu equivocado, está preenchido. Está caracterizado a infração. Então, eu estou voltando por negar o provimento. Ok. Colegas, em relação ao item 129 da pauta, do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, o resultado em relação ao item 129 ficará: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos passar para o item 130 da pauta, é o último item deste contribuinte, que é o Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego. Luiz, pode passar, então, a leitura. Eu vou só repisar. Todos esses 4 processos, ele tem uma fonte de onde ele nasceu. Foi de um processo administrativo de simples que o contribuinte foi excluído. Foi daí que nasceu todas as atuações. Nós fizemos 2 AIOA e um AP. Agora tem um outro AIOA. Na verdade, esse processo são 3 obrigações acessórias e uma obrigação principal. Esse daqui é aquela... eu não vou me prolongar, porque o lançamento aqui, ele foi feito pelos arquivos digitais, CFL 23. Todo mundo já sabe a minha posição, não vou rediscutir, para não ficar enfadonho, nem maçante. E eu estou mantendo o lançamento, por entender que é a lei específica. Ficou um texto longo, se vocês virem aí, porque eu, no voto, porque eu acrescentei algumas outras... eu acrescentei vários argumentos, tá? Vários argumentos, inclusive um efeito aqui do voto vencido da ministra Rosa Weber na recente julgamento do STF, aquele da taxatividade ou não, lá do artigo 149, eu não entrei naquele mérito, porque eu só trouxe o argumento que ela usou no curso da argumentação dela,
para reforçar um ponto aqui que eu já tinha falado, e que vocês estão vendo aí, né? Eu mantive aqui eu estou mantendo aqui eu estou mantendo o lançamento, quer dizer, que já é o meu funcionamento, já é amplamente conhecido. E esse aqui teve um detalhezinho que o contribuinte também acaba meio que se denunciando. Ele disse que ele apura as despesas, a receita da despesa dele pela lei 4.320/64. Foi a primeira vez que eu estou falando isso, foi a primeira vez que eu vi alguém argumentar isso. Portanto, ele utiliza das categorias econômicas dessa lei aí, essa lei é a lei do direito financeiro, né? A lei que estipula, é a lei matriz do direito financeiro. Quer dizer, que não estaria obrigada a obedecer a contabilidade contábil fiscal. Isso que eu coloquei só para deixar, para registrar os argumentos dele. Mas aqui eu estou... Ele também aqui, ele diz que por ser OCIP não teria o dever de cumprimento de obrigações acessórias, tributárias acessórias, investimentais, que é absolutamente improcedente, né? E eu estou mantendo o lançamento pelos arquivos Manave. Quem estiver lendo aí, está um voto muito grande, assim, porque à medida que eu vou acumulando informações, eu vou depurando as informações e vou traduzindo no voto. Informações que eu digo assim, acerca da tese, né? Da tese em si do Manave. Aí, presidente, eu vou, assim, vou declinar de ler o voto e de discutir, porque já é uma tese que já está amplamente como se diz, divulgada entre os conselheiros e já tem os posicionamentos, a não ser que alguém mude o posicionamento, mas já tem os posicionamentos firmados. Né? Aí o voto é esse. Para negar o provimento do recurso voluntário, mantendo o lançamento pelo CFL 23. Ok. Os colegas, os conselheiros, todos têm acesso ao seu voto, nós estamos lendo seu voto enquanto você vai falando, e o contribuinte vai ter também acesso ao voto, tudo. Então, tá tranquilo, não precisa fazer a leitura integral, não. Colegas, em relação ao item 130 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Não? O voto? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 130 da pauta, do contribuinte Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Você vai votar comigo, Dênia? Eu estou mantendo a multa pela lei 82/18. Você e a Ana têm teses distintas. Dênia, esse é o que estava eu e você indo contrário, né? Peraí, tá, stop, deixa eu... O lançamento foi feito pelo CFL 23. Na verdade, o contribuinte não questiona esse fato de ser pelo arquivo Manave ou pela lei lá da Previdenciária, tá? O que ele questiona é que ele tem uma contabilidade, que a contabilidade dele, ele faz a escrita dele por categorias econômicas de acordo com o 4320. É uma outra argumentação que ele traz. É uma outra argumentação. Tá. Agora, a fiscalização lavrou essa multa com base na Lei 8.218, e o contribuinte não questiona isso. Ele não questiona isso. Ele não diz, olha, isso aqui, ele teria que aplicar a legislação lá da 82/12. Ele não fala nisso. Ele traz outros argumentos. O argumento dele é que ele não... que ele não estaria, como se diz... que ele faz a situação dele de acordo com a Lei 4320, por receita e despesa, é outro argumento, tá? Tá. É outro argumento. Mas, para quem vota, para quem não entende que não é essa votação, pode divergir. Pode entender que não, ele teria, mesmo assim, teria sido aplicada a Lei 42. Fica a critério de vocês aí. Ok. Ana, eu não sei quanto a você, mas como o contribuinte não questiona isso aí, e eu não vou entrar, assim, nessa questão, sabe? Se ele tivesse argumentado, sim, né, com certeza, eu tenho minha posição, tá? Porque não daria para ser de ofício, né? Aí, de ofício, quando tem, assim, uma súmula de um tribunal superior que nos vincula, quando tem... E essa é uma questão, assim,
essa é uma questão muito de interpretação da legislação, né? Eu estou de acordo. Você está de acordo? Tô. Eu acho que nesse caso, se o contribuinte tivesse questionado, sim, mas não questionou, então nesse caso eu acho que eu vou acompanhar, né? Eu vou acompanhar o relator. Então tá, ninguém diverge do voto do relator, né? E Luiz, a multa do arquivo digital não era CFL 35, não? Não, do arquivo digital, da arquivo 218, é o 21, 22 e 23. Cada um, 2 e 3 são os três incisos. Mas eu posso... O artigo 35, ele vai, só interrompendo um pouco, Márcio, tem um caso aqui que tem um artigo 35, curiosamente, que vai ter aqui. Aí, só que no artigo 35, ele, ao invés de lançar pela 8218, ele lança pelo 32.3, combina com 283, e alguns casos que eu vi aqui que eles combinam também com o artigo 225, lá do decreto, certo? Mas a digital é CFL 21, 22 e 23. A 35 é quando ele deixa de lançar pela lei 818 e vai lá na previdenciária e lança pelo 35, como você falou aí. Pelo CFL 35. Tá, só para informar, eu vou começar a acompanhar também o DNA Ana nesse entendimento da 8.212 versus 8.218, tá bom? É só para esclarecimento dentro da turma. Tá, joia. Então, colegas, em relação ao item 130 da pauta, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego. Na verdade, Márcio, a primeira votação você seguiu o DN. A primeira votação de todas, foi uma presencial que nós tivemos. Aí depois, houve uma sessão que eu não estava presente, foi em agosto, você mudou de entendimento. Acho que foi em agosto você mudou de entendimento. Em setembro você manteve o entendimento que você mudou em agosto. E agora, você está dizendo que você vai voltar no entendimento que você tinha em março. Em março, a gente votou um desse aqui, e o entendimento, e você, na oportunidade, votou exatamente como o Dene e a Ana votam. Mas tudo bem. Eu pude estudar mais, principalmente a interpretação da Câmara Superior em relação à matéria, e eu estou mais convencido pelo fato de qual é a lei específica, no caso concreto, que não é a 8.218, mas a 8.212. Mas no momento certo a gente conversa sobre isso. Isso, perfeito. Vai ter oportunidade aí. Ok, então. Colegas, veja, nós estamos com uma pauta com 161 processos não repetitivos, né? Tem alguns repetitivos no meio, mas 61 processos no período da manhã. É muito processo. É impossível julgar todos, né? Então, vamos procurar fazer os processos que possíveis de serem feitos nesse tempo, né? Os processos que não são tão complexos, né? Então, esses do Luiz foram tranquilos, né? Não deu muita discussão, já julgamos. Agora, Renata, o próximo é teu. Esse 131 é um processo tranquilo, ou tranquilo, podemos fazer, né? Então, tá. Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 131 da pauta, do contribuinte nível Construções Limitada. Nível Construções Limitada, item 131, de relatoria da conselheira Renata. Renata, então, você pode passar, então, a leitura do relatório. Não teremos sustentações orais nessa sessão do período da manhã, eu não tinha falado antes, mas não teremos sustentação oral. Então, Renata, você pode passar a leitura do relatório e, na sequência, passar para o voto. E, se puder fazer um resumo, a gente agradece. E se você, de repente, puder ir direto para o voto, for uma questão tranquila que o voto já resolve, pode ir direto para o voto, tá? Pode começar. Tá sem volume, Renata, para mim, pelo menos, não sei para os outros. Não estou ouvindo. Está sem volume, para nós também. Ainda não. Você está usando o microfone externo? É externo ou interno? Para a gente saber ajudar. É externo? Eu não consegui ler os lábios dela. Tem que aprender a fazer leitura de lábios. Renata, digita no bate-papo.
Acho melhor sair e voltar, Rê, porque para nós está parecendo até que está mudo internamente. Quando o microfone é interno, dificilmente dá problema, né? Agora, quando é microfone externo, às vezes o computador não reconhece, né? Ainda não, Renata. Tá vendo, tá pensando que ele tá vendo. Renata, faz assim, ó. Vai naqueles 3 pontinhos do lado direito embaixo, clica ali, abre, vai ter a opção ali, configurações, clique em configurações, e veja se o microfone, como é que tá ali? No meu aqui tá padrão. Na verdade, o meu é que eu tô com externo aqui. Veja se o teu tá o microfone interno ali. Ainda não. Mas você está ouvindo bem a gente, né? Renata, entra e sai. Faz o velho truque do Bill Gates. Acho que ela entrou e saiu já. Ela fez isso agora. Ela fez isso agora. Eu acho que a gente podia, Renata, se você concordar, a gente passa para o próximo processo, e aí você vai tentando aí fazer, né? Tentando conseguir. Você consegue ouvir, né? Você consegue dar um sinal. Ô, Rê, eu deixei você mudo. Vê agora. Não. Por acaso você não bateu no teclado nada, ele bateu no mudo ali no F6. Isso, tem um botão... No notebook, o botão F5, ele silencia tudo. No meu, eu acho que é F8. Deixa eu olhar aqui no meu aqui. O F8 é o microfone. É F8, no meu é F8. Vê se o F8 não está apertado. Olha lá, agora apareceu o microfone que não está aparecendo da Rê. Não, agora sumiu. Ainda está silencioso, Renata. Não estamos ouvindo ainda. Renata, faz assim, ó, vai tentando descobrir o que está acontecendo. Você consegue ouvir a gente, né? Então, a gente passa, segue nos processos, e aí, se não conseguir resolver o teu, depois, no intervalo, a gente tenta fazer alguma coisa, tá bom? Colega? Deu certo? Agora deu. O que foi? Desculpa. Tem duas espécies aqui na configuração de câmera. E aí eu tentei a segunda câmera, entendeu? Eu estou usando uma câmera. Aí tem 2 câmeras. Eu tentei a segunda opção de câmera e não funcionou. Foi isso. É os 48 do segundo tempo, hein, Rê? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui, esse negócio está muito alto. Então, esse caso é um CFL 38 e o recurso é intempestivo. Então, eu acho que, com relação ao CFL 38, acho que é desnecessário eu ler não sei o que vocês acham, o relatório. E eu posso ler aqui, eu vou ler o voto, né? Mas o voto é aquela história. Ele interpôs fora do prazo de 30 dias, eu vejo aqui as datas que vocês podem ver, o termo inicial do prazo e o termo final da data de interposição. Eu posso ler isso aqui, acho que isso pode ser importante, sim, para ficar registrado. O que você acha, Dani? Só um instantinho, Renata. Tô abrindo teu voto aqui. Dani, você está sem imagem. Dani, você está sem imagem. Aparecia agora? Essa internet hoje não está ajudando, né? Renata, sim, pode ler, sim, o seu voto é um voto curto, é um caso de intempestividade, né? Pode fazer a leitura, assim, rapidinho ali. Então, tá. Então, vamos lá.
Conforme se verifica do aviso de recebimento anexado aos autos à folhas 47, o recorrente foi notificado da decisão recorrida aos 8/7/2014, uma terça-feira, interpôs o recurso voluntário contra essa decisão aos 19/8/2014, uma terça-feira. Assim, nos termos do artigo 33, que está aqui reproduzido para vocês, ele tinha 30 dias a partir da ciência da decisão para interpor recurso voluntário, né, nos termos do artigo 33 do decreto 70235. E ainda nos termos do artigo 1003 do parágrafo 6º, ele deveria comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Pois bem, de acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso voluntário pelo recorrente é o dia 9/7/2014, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso dia 5/8/2014. Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica nos autos a folha 50, o recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 19/8/2014, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do decreto número 70/2005 para que o fizesse. Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo. E aqui eu não acrescentei, mas eu deveria ter acrescentado que não havia nenhum feriado, nada que impedisse, que eu consultei, que o impedisse de interpor esse recurso, embora ele que devesse fazer essa comprovação nos termos do 1003, parágrafo 6º. Não havia nenhum feriado no local que o impedisse de ter cumprido o prazo regularmente. Ok, então, de repente é interessante mesmo você colocar essa informação. Eu vou colocar. Mas colocar assim, que você não identificou nenhum consulta, né? Não consulta, porque é o acesso que a gente tem é pela internet, né? Eu não sei se seria necessário, sabe? Porque o prazo é muito longo, né? Primeiro que é muito longo, e segundo que é único de contribuir fazer esse tipo de alegação, né? Às vezes eu olho também, mas no seu caso, eu acho bem, você fica à vontade. É que, veja, a gente não precisa colocar, é a obrigação do contribuinte trazer essa informação. Mas, veja, quando tudo bem, aqui é maior, o prazo maior, mas quando é um dia de diferença... não, esse a gente até pode. É bom dizer, que a gente, em consulta nos sistemas, não identificamos. Pelo menos o contribuinte vai ver, não, eles pelo menos tentaram localizar. E, de repente, é um feriado muito específico, né? No município ali, um feriado, às vezes, que nem saiu muito na internet, e aí cabia mesmo ao contribuinte informar, né? Mas, tranquilo, o seu voto ficou bom, Renata, para mim tá ok. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto da Renata? Alguém diverge do voto da Renata? A conselheira relatora não está conhecendo do recurso por intempestividade. Alguém diverge? Ninguém diverge? Então, colegas, em relação ao item 131 da pauta, 131 do contribuinte nível construções limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Vamos passar agora ao item 132, só que antes eu vou perguntar ao Francisco como é que é esse item. Francisco, esse item é um item tranquilo? É um item, você acha que vai tomar muito tempo? É um item, como é que tá para você? Fala para nós. Como eu já havia dito, né, nós estamos com uma pauta muito grande, então a gente vai dar prioridade para os processos, assim, menos complexos, que sejam mais que tomem menos tempo no julgamento. Tá sem microfone, Francisco. Eu sugiro a gente saltar ele, eu tenho outros mais... eu vou dar uma olhadinha nele, tentar dar uma resumidinha melhor nele aqui. Tá. A gente julga ele ainda hoje, mas nesse momento saltar. Tá. Eu tenho outros rápidos aqui, que eu posso fazer agora. Ok. Ou você prefere a sequência, por enquanto? Vamos tentar ir na sequência, quando acontecer como esse aí, um processo um pouco mais complicado, a gente pula, né? Uhum. Aí você, se puder fazer um resumo, né, para a gente, depois retoma ele. Vamos julgar. Beleza.
Tá, coloquei uma observação aqui, para eu saber por que ele está sendo pulado nesse momento. O próximo item, então, seria agora o item 133 da pauta da contribuinte Bigolin Materiais de Construção Limitada. A conselheira relatora é a Renata. Renata, como é que está esse processo aí? É um processo tranquilo ou é um processo que vai demandar um bom tempo? Como é que está? Eu acho que ele é tranquilo. Eu não me lembro, na verdade, mas eu acho que é tranquilo. Tranquilo? Então tá, você pode então iniciar, se for possível, tá? Você eu acho que dá para começar pelo voto. E direto para o voto, né? Eu costumo nos meus votos sim. sempre dizer, eu falo a alegação do recursal e já trato dela, alegação recursal. Então, isso está no relatório, né? Então, e eu faço muitas referências à decisão de primeira instância, né? Então, regra geral, não é o meu voto, geralmente vocês fazem isso também, né? Sim. Então, geralmente, a leitura do voto já é suficiente, né? Se for necessário, a turma pede, então, para você ler algum trecho do relatório, então pode ir pelo voto, tá? Pode ir direto para o voto. Tá. Então, vou lá direto para o voto, que aqui tem uma síntese do caso. O recurso voluntário é tempestivo, estão presentes os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário, interposto contra auto de infração lavrado por infração à Lei 8.212 de 91, artigo 32, inciso 3º, por ter a empresa deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212 de 91 e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, artigo 283, inciso 2º, linha B. Informa a autoridade fiscal atuante, no relatório fiscal, a folha 6, que foi solicitada a apresentação de diversos documentos, dentre os quais o regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador e do termo de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Vencido o prazo, a empresa informou que não participava do PAT e não apresentou o regulamento do pagamento dos benefícios. Aos 16 de 6 de 2010, a empresa foi novamente intimada a apresentar relação mensal e individualizada por trabalhador e estabelecimento que identifique os trabalhadores que receberam cesta básica e ou vale-refeição, bem como o valor mensal do benefício recebido por cada trabalhador e outros documentos. Porém, apresentou apenas uma relação com o nome de seus funcionários, mas sem valores na identificação de quem recebeu ou não cada benefício, sem informar o valor recebido por cada trabalhador em cada mês. Deixou também de apresentar os requisitos para a concessão do vale-refeição. A empresa solicitou dilação de prazo para a apresentação desses esclarecimentos, mas após vencido o novo prazo que lhe foi concedido, não apresentou todas as informações solicitadas. Pois bem, o dispositivo legal contém a norma infringida pelo recorrente ao artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212, cuja redação à época do fato gerador era a seguinte. E aqui eu transcrevo o artigo 32. Tratando o fato gerador de obrigação acessória, Luciano Amaro, com a clareza que lhe é peculiar, ensina aqui, aí que eu trago a doutrina, que eu não vou ler, tá? Me abstenho de ler, e deixo aqui para vocês. Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, qual seja o artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212, aliado aos ensinamentos do eminente mestre Luciano Amaro, permitem-nos constatar que, uma vez solicitadas, o tão só fato de não prestar ao Instituto Nacional de Seguro Social e INSS e ao Departamento da Receita Federal, DRF, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse daqueles órgãos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, já configura infração ao artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212, apta a ensejar a lavratura do auto de infração. Ou seja, a infração já se consumou no momento em que, uma vez solicitadas pela autoridade fiscal, não foram prestadas por quem deveria tê-lo feito, o que, à época, era o caso do recorrente. Certamente, era essa a situação retratada quando o julgador de primeira instância se referiu ao fato de que, à época da autuação, o entendimento ser outro. Em acréscimo, traçando um paralelo com o direito penal,
O crime consumado é aquele em que foram realizados todos os elementos constantes de sua definição legal. Em suma, quando do advento parecer PGFN número 2117, número 2011, a infração já houvera se consumado, e mencionado parecer não revogou a norma incerta no artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212, não se tratando, portanto, de norma legal mais benéfica. Portanto, não tem razão recorrente em seus argumentos. Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o 57, parágrafo 3º, aprovado pela portaria, adota os seguintes trechos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venha entregar o presente voto no razão de decidir. A impugnação é tempestiva, portanto, deve ser conhecida. O contribuinte foi autuado por ter infringido o artigo 32 da Lei 8.212, artigo 32, inciso 3º, e aqui exposto. Tendo em vista a infração, o contribuinte sujeitou-se pelo descumprimento da obrigação acessória à multa punitiva, conforme exposto no 92 e 102 da Lei 8.212 e artigo 283, inciso 2º, a linha B, que determina. E aqui estão os dispositivos legais que determinam a multa aplicável. O contribuinte alega que sempre apresentou os documentos que tinha ao alcance. A simples alegação do sujeito passivo de que apresentou os documentos não é suficiente para afastar a autuação. Tal fato não é verdade, pois a fiscalização, na mesma ação fiscal, ao lavrar os AIs, esses aqui, números tais, exatamente por não ter sido atendida a solicitação para apresentação dos documentos no prazo, foi obrigada a efetuar lançamento por aferição indireta nos termos da Lei 8.212, artigo 33, conforme disposto nos relatórios fiscais de tais AIs, conforme decisões proferidas em aferidos AIs, devido ao novo entendimento, a partir da publicação do parecer PGFN número 2117/2011, os valores pagos a título de alimentação in natura, independentemente do convênio com o Programa de Alimentação ao Trabalhador do PAT, não sofrem incidência de contribuição previdenciária e, por isso, foram exonerados com os créditos apurados nos AIs final 9358, 9374 e 9366. Contudo, persiste a infração, pois à época da autuação o entendimento era outro, sendo pertinentes os documentos solicitados pela fiscalização. Como o contribuinte não atendeu à solicitação, inconteste o cometimento da infração, que foi justamente do que eu falei no parágrafo anterior. Quanto aos questionamentos sobre a multa aplicada, afirmando ter caráter confiscatório, não cabe à autoridade administrativa considerá-la indevida sobre tal argumento. A fiscalização da FB não assiste o direito de questionar a lei, não somente zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada. Pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido, uma vez que o decreto 70.235, em seu artigo 16, parágrafo 4º, limitou o momento para apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-la em outro momento processual, nos termos do artigo 16, aqui abaixo reproduzido. A preclusão temporal para apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas situações previstas nas alíneas do parágrafo 4º acima transcrito. Todavia, no caso em análise, o impugnante não demonstrou em sua tese de defesa a ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos. Conclusão. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, talvez pela primeira leitura do voto você tenha ficado em dúvida por conta da questão do parecer, mas lendo aqui a parte do que eu reproduzi do voto, acho que ficou claro, né? Que ele entendia que por conta do parecer e da questão do PAT, da adesão ao PAT, o fato dele, ele estava defendendo o fato dele não ter apresentado os documentos, isso não deveria ser entendido como infração por conta do parecer da Procuradoria, né, recente. Mas são coisas distintas, né? Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 133 da pauta, a conselheira relatora está votando por negar provimento ao recurso voluntário.
Alguém gostaria de fazer algum comentário do voto ou do processo? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Então, colegas, em relação ao item 133 da pauta, do contribuinte Bigorim Materiais de Construção Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse é o item 133. Vamos passar agora para o item 134. Item 134 é do conselheiro Luiz. Luiz, como é que está esse item aí? É um item tranquilo, não é? São embargos. É verdade, embargante aqui. Tem dois embargos. É esse e o próximo, né? Os dois são embargos, os dois próximos. Não, tranquilo, então. Embargos é mais tranquilo. Luiz, então pode fazer, então, o item 134 da pauta, da contribuinte, são embargos da contribuinte Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste. Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste, item 134 da pauta. É julgamento de embargos da contribuinte. Luiz, pode começar, então. Aqui são embargos que foram opostos, embargos de relação que foram opostos em face de decisão desse nosso colegiado, sob o fundamento inicial de omissão quanto aos fundamentos da decisão e erro material no dispositivo do acórdão embargado. Os embargos foram admitidos apenas em face do erro material no dispositivo do acordo embargado com foco nas seguintes alegações da embargante. Isso aqui é o seguinte, para resumir a história. É que quando eu fiz inclusive eu fui relator, né, todos eu fiz, mas quando nós decidimos, eu tinha encontrado a decadência, eu tinha entendido a decadência até a competência 11 de 97. Ocorre que a DRJ viu lá uns pagamentos antecipados, que constam até dos autos, e considerou que estavam pagos, que as competências até 12 de 98 estariam decaídas, tá? Eles entenderam assim. E aí ficou, aí tem todo... isso aqui foram débitos que foram objeto de parcelamento, no débito 49.917, essa série 49.000 de respeito a parcelamentos. A Receita cria esse código e pega os créditos que foram parcelados de outros debicados e traz para esse aqui. Aí a contribuinte disse que houve erro grave material na decisão embargada no que se refere à indicação do marco decadencial apontado de forma inversa, período sobre o qual a primeira instância já havia reconhecido a decadência em 2014. Olha só, eu me repulsionei aqui para ver, realmente eu considerei o que a DRJ tinha dito, porque aqui eu citei até que os pagamentos antecipados, eu não questionei esse reconhecimento da DRJ assim, face da matéria fática dos pagamentos, mas a DRJ, no meu entender, ela cometeu um pequeno equívoco em uma competência, tá? Porque o lançamento se aperfeiçoou em 17/12/2003. Considerando os pagamentos antecipados que foram reconhecidos pela 18ª instância, o Márcio está fora. Ele está ouvindo a gente falar? E tem problema eu estar falando sem ele estar aí? Tem problema eu estar votando sem o Márcio estar aparecendo na câmera? Tem problema não, se ficar desligado um pouco. Márcio, você está por aí? Gente, não tem problema não, segue. Ele caiu. Agora ele caiu. Voltar, né? Na verdade, é o que a Ana falou, tá? Se algum de vocês tiver que fazer alguma coisa, ou, né, arrumar a camisa, dá para desligar a câmera um pouco, não tem problema. Mas eu acho que ele caiu mesmo, porque ele está voltando aí.
Mas quando a pessoa fica muito tempo desligada, é bom dar um toque para saber se... De repente aconteceu algum problema, a gente não está sabendo. Né? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Não, vendo não. Agora está desligada. Agora está ligada. Agora chegou. Você pegou alguma parte do que eu falei, Márcio? Sim, até eu não peguei tudo, não, olha. Mas eu estou com o voto aqui aberto. Teve uma hora que você travou e todo mundo congelou. Olha só, como eu estava dizendo aqui, a DJ, o lançamento constituiu-se até 17/12/2003. Então, considerando as informações que a DJ trouxe, que eu não estou entrando no mérito questionando essas informações, se você contar 5 anos para trás, estaria decaído até a competência 11 de 98. Não estaria, a 12 não estaria. O fato gerador da 12 ainda poderia ocorrer até 31/12/98, e o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2003. É por isso que a gente conta 5 para trás, menos 1, porque os fatos geradores de 11, da competência 11, eles acabaram no dia 30/11. Então, a partir do dia 1º, você não podia mais lançar, mais constituir crédito tributário em falso daqueles fatos geradores. Mas a competência de dezembro, ela está aberta de 1 a 12, a 31. Então, de 1 a 31/12, como o lançamento foi em 17/12, ele poderia lançar essa competência 98 até o dia 31/12/2003. A DJ contou 5 anos seguidos, assim, sem fazer isso, sem esse raciocínio que eu estou dizendo, tá? Esse raciocínio, ele é bem simples, porque se você contar 5 anos para trás, você só pode pegar os lançamentos da competência dos 5 anos para trás, que é 12/98. A anterior você não pode pegar mais, porque os fatos geradores já decaíram, já ocorreram, você não lançou, perdeu, já passou dos 5 anos. Você só pode pegar os fatos geradores que ocorreram a partir de 1/12 a 31/12, aqui no caso concreto, 91. Né? Ocorre, aí aqui eu vou consultar o Dene e os demais colegas, o presidente e demais colegas, que a DJ, ela considerou até a competência 12/98. Só que eu reconheço até a 11/98. Isso aqui, quer dizer, eu estou fazendo a conta certa. Aí seria o caso da gente, isso aqui pode caracterizar, talvez caracterize, um reformar chimpégio, né? Porque eu estaria reduzindo a competência. Quando eu fiz o voto, eu reconheci até aqui, mas talvez eu tenha aqui que mudar o voto para deixar isso aqui como um fato real, um fato, um evento que aconteceu, porque realmente a DJ deu uma competência a mais, e dá provimento ao recurso, e admitir, acolher o resultado parcialmente, porque já foi mitigado lá no começo, e na parte admitida dá provimento, né? Eu acho que vai ser assim. Eu perdi boa parte aí depois que o Márcio entrou, eu caí, aí tive que entrar novamente aqui. Francisco, esse aqui é bem simples. Na nossa decisão, foi consignado lá no dispositivo da decisão, do acórdão, que estaria sendo... Constou assim, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11 de 97. Inclusive, essa é a nossa decisão nesse acórdão, tá? 11 de 97. Só que a DRJ já tinha dado até 12 de 98, entendeu? Nós demos aqui até 11, mas a DRJ já tinha dado. Até eu lembro que Luiz ia acompanhar a DRJ, até isso eu acompanho, que ele falou. Isso. A única questão que o Luiz apontou agora é que a DRJ deu até 12 de 98 e a turma tem entendido que até 11 de 98, né? Mas, Luiz, como é uma questão de interpretação também, né, daquele momento da GFIP, né, não sei, aí nesse caso, eu acho que não cabe a gente, na minha opinião, né, mexer nessa decisão da DRJ.
Eu só discordo assim, não, eu concordo em não mexer, eu estou refazendo até o dispositivo aqui. Agora eu discordo quando você diz que é questão de interpretação, que não é contagem de prazo mesmo. O pessoal da DJ contou errado, tá? Eles colocaram aliás, não é a primeira vez que eu vi, já vi até alguns colegas do CAF. Eles colocaram uma competência a mais. Aqui não é questão de interpretação, não, é questão de conta mesmo, de conta aritmética. Aí o que acontece? Mas eu estou modificando aqui, mas para a gente conseguir prolongar a discussão, eu acho que essa interpretação, que dezembro não abrange, vai até novembro, está correta, sabe? Eu acho que está correta. Por quê? Porque a GFIP de dezembro, ela não é entregue em dezembro, ela é entregue em janeiro, né? Então, tá. Mas pode alguém ter interpretado naquela época que o que vale é a competência, né? Mas mesmo assim estaria equivocado, né? Porque os fatos, porque você tem que focar se você pode lançar em relação aos fatos geradores. Os fatos geradores da competência 11, ela morreu em 30 de 11, tá certo? A competência 12 em diante começa no dia 1º e termina no dia 31 de 12 de 98. Então, o lançamento, a competência de 12 está integral. O lançamento pode, até o dia 31 de 12 de 2013, ele podia lançar os fatos geradores, porque ainda estava, digamos assim, em aberto. Não teria passado dos 5 anos, tá certo? Não teria passado. Se for 1º de janeiro, ele já não podia mais lançar em dezembro. Porque os fatos geradores já fecharam em dezembro, tá certo? É uma questão muito simples, é somente contar prazo e quando ocorreram os fatos geradores. É uma conta aritmética bastante elementar. Mas tudo bem, o colega da DJ pode ter se equivocado na conta, é normal, eu mesmo já errei conta também, não tem nenhum problema, eu não vejo nenhuma gravidade nisso. Aí aqui é só que eu estou modificando, que, assim, eu estou dizendo assim agora, tá? Eu vou modificar o dispositivo, porque realmente depois que eu li aqui, quando eu fiz, eu já tinha essa percepção que eu tinha feito uma reformagem em pé, mas depois que eu li, eu fiquei com mais convicção ainda. Então, assim, eu estou dizendo, todavia, em face da proibição ao reformar impégios, vou acolher os embargos, volto por acolher os embargos, tá certo? E na parte do embargo, e na parte admitida, dá-lhe provimento. Não é isso? Quando a gente fala de embargos, a gente fala de dar provimento, dar provimento integrando a decisão recorrida, tá? E na parte admitida dar provimento integrando a decisão recorrida. Decisão recorrida sem efeitos infringentes, né? Vou dizer aqui o óbvio. E às vezes o óbvio precisa ser dito, tá, gente? Ok? O Gregório está travando. Está travado, Gregório. Deixa eu. Então, Dene, enquanto o Gregório se descongela ali, olha só, ficou assim no meu dispositivo aí embaixo. Todavia, em face. Aqui eu disse que não poderia mais ser objeto de lançamento, desde que extrapolam, mas o que não acontece com a 12. Aí eu concluí assim, que todavia, em face da proibição do reformar império, voto por acolher parcialmente os embargos, e na parte admitida, dá provimento integrando a decisão recorrida sem efeitos infringentes. Ok? Esse é o voto. Sem efeitos infringentes? Sim, porque eu não estou mantendo a decisão da DJ. Não, a nossa decisão está sendo alterada. Então, com efeitos infringentes. Ah, é verdade, com certeza, é verdade. A gente está modificando a nossa, perfeito. Colegas, é um caso bem tranquilo, né? Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Dani, espera o Gregório voltar, porque ele caiu porque tentou falar alguma coisa.
Ele saiu ali. Ele estava tentando falar, a imagem, a voz começou a cortar. Tá, tranquilo. Eu acho que ele ia falar alguma coisa sobre a questão da infringência ali. Sobre o dispositivo aí do Luiz. Vamos só esperar só para um... ganhar novos embargos. Eu estou com a gente também, a ementa, tá? Que a ementa também tá... No caso aqui, a ementa vai ser para declaração, erro material, inexistência. Erro material, vou tirar isso aqui, inexistência. E vou... Colegas, eu aproveitar que o Luiz está mexendo ali na ementa, só lembrando mais uma vez, né, todo mundo já sabe, já falei outras vezes e tal, ementa é sempre a tese jurídica aplicada ao caso concreto em abstrato, tá? Da ementa você coloca em abstrato, né? A Ana deve conhecer bem isso por conta do STJ, né, Ana? Eu dei uma comprei, colegas, eu comprei 2 livros, eu tenho aqui na minha estante 2 livros que falam sobre redação de ementas, eu tenho também o manual do TRE do Rio Grande do Sul, só sobre isso, sobre ementa. Em todos, gente, em todos, a ementa é sempre em abstrato, né? Eu vejo, de vez em quando, algumas decisões do CARF, em que o relator coloca na ementa exatamente o que aconteceu no caso, ou o contribuinte não apresentou o documento tal, por isso, como se fosse um voto. A ementa não é um voto. A ementa é um resumo em abstrato do que aconteceu, né? E a ideia, justamente, é para que essa decisão possa ser citada em outras decisões, né? Sem você fazer referência ao caso concreto, né? Específico, né? Então, é só mais um lembrete, né? Mas é difícil você ver isso nos tribunais superiores. Você vê as emendas do STJ e do STF, são votos completos. Os caras eles entram nos detalhes do julgado. Você vê que eu gosto de colacionar muitas decisões. São extensas. Então, algumas eu estou até suprimindo para deixar só a parte que interessa porque eu estou votando. Ele pega todas as coisas, é um verdadeiro voto. Se você for no voto, o voto está dizendo exatamente o que está na ementa. Mas veja, mas é possível você reproduzir quase o voto inteiro na ementa em abstrato, né? Não, mas o problema é que não é, que os caras citam, são citadas peculiaridades do processo. Mas eu concordo com você, a linha seria essa que você está dizendo aí mesmo. Eu estou só dizendo que não é o que acontece na prática. Tá. Gregório, você queria falar sobre os efeitos infringentes? Eu caí na hora que ele estava lendo. Ele já finalizou o dispositivo? Ele alterou para colocar efeito infringente. Era essa a tua questão? Tá. Porque realmente eu me confundi aqui, Gregório. Os efeitos infringentes não é em relação à decisão de primeira instância, é a nossa decisão que está sendo alterada. Beleza. Ninguém diverge desse voto, então, né? Eu já tinha perguntado, você também não diverge, né, Gregório? Colegas, então, em relação ao item 134 da pauta, do contribuinte Copenor, talvez, Companhia Petroquímica do Nordeste, ficar assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos na parte admitida no exame prévio de admissibilidade, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator, tá? Eu vou deixar assim, Luiz, daí fica por conta do teu voto você especificar essa questão do prazo decadencial, tá bom? Eu já coloquei lá no voto, já está lá. Tá, beleza, então. Vamos passar agora para o item 135 da pauta, também de relatoria do Luiz. O item 135 é embargos de conselheiro. O interessado aqui é o município de Igarapé Grande, Prefeitura Municipal. Luiz, pode iniciar, então. Aqui, esse caso aqui ainda é mais simples, tá? Porque foi porque reclama aqui para o saneamento, porque aqui duas questões fáticas. Uma foi a data, eu coloquei onde era uma data para ser 20 de 6 de 2015, eu coloquei, onde era para ser 26 de 2005, eu coloquei de 2015, tá? Então, um erro assim, bem primário.
E onde se lê que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo em caso de multa, no caso concreto zero, no valor de 730, conforme discriminado no relatório, lê essa autoridade julgadora exonerou no valor de 2 milhões, aliás, de 1.856.000. Essa aqui, eu fiz o inverso, que, na verdade, eu coloquei o que tinha sobrado o crédito tributário todo era 2 milhões e alguma coisa. Só que ele manteve 730 mil e exonerou 1.856.000. Depois eu digitei, eu coloquei o que tinha sido exonerado, o que tinha sido mantido como se exonerado tivesse. É só questão mesmo de mera redação. Tá? Aí aqui, o posicionamento da material, no caso aqui vai ser com efeitos infringentes, né? Porque a gente está mudando a declaração, né? Mudando o voto. Alguém diverge? Vou fazer as vezes de dentro agora para economizar a economia processual. É sem efeito, né? Você está corrigindo os erros materiais, mas o resultado do julgamento não é alterado. Sem efeitos infringentes. Porque, na verdade, é basicamente isso. Eu troquei o que tinha sido exonerado, eu troquei pelo que tinha sido mantido. Só isso. Tá. Sem efeitos infringentes. Aqui é só erro material, né? Foi eu mesmo que fiz, e fui eu que detectei, constatei depois. Tá? Assim, a pessoa quem lê o conteúdo lê lá, ele vai perceber que é um claro erro de digitação. Né? E eu troquei o exonerado pelo mantido, mas eu achei oportuno corrigir para não ficar a pendência aí. Tá. Colegas, alguém diverge desse voto? Ninguém diverge? Ninguém gostaria de comentar também? Não? Então, em relação ao item... Só um instante. Item 135 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar os erros materiais apontados nos termos do voto do relator. Tá? Tá, agora vamos passar para o item 136. Renata, esse item 136 é tranquilo? Sim. Tranquilo? Repetindo, colegas, eu repito isso várias vezes, porque às vezes o contribuinte vai no vídeo ver só o processo dele, tá? Então, repetindo, a gente está dando prioridade aos processos menos complexos, né? Dado o volume muito grande de processos que a gente tem na pauta, tá? Então, Renata, item 136 da pauta, da contribuinte Nova Amazônia. Amazônia, né? Nova Amazônia, Indústria e Comércio e Importação de alumínio, não, de... Alimentos. Alimentos limitada. Alumínio, de alimentos limitada. No voto está escrito certinho. Ah, tá certo. Essa abreviação AL não ficou boa, né? Tinha que ficar ALM, pelo menos, né? Mas então, eu fiz essa abreviação? Não, isso está na pauta, tá? É como está na pauta. Alimentos. Tá certo. Renata, então, item 136 da pauta, pode iniciar, se puder fazer um resumo, pode fazer, se for possível, né? E direto para o voto, fique à vontade. Pode comentar.
Então, é um CFL 68, né, de FIP. Do relatório, a única coisa que eu gostaria de ler é aqui, que cientificado da decisão, né, que julgou a impugnação improcedente, só gostaria de ler aqui embaixo as razões do recurso voluntário, que é o último parágrafo aqui do relatório, né, que cientificado da decisão que julgou a impugnação improcedente. O contribuinte apresentou o recurso voluntário, no qual alega em preliminar nulidade do lançamento, em razão da ausência de disposição dos parâmetros utilizados para o cálculo da multa, e no mérito que estão presentes todos os requisitos para a relevação da multa, pois a falta foi corrigida, e que deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, procedendo-se ao recálculo da multa com base no artigo 32A, inciso 1º da Lei 8.212. Então, vou passar o voto. O recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos para a admissibilidade, razão pela qual deve ser reconhecido. Preliminar de nulidade do lançamento. O recorrente alega em seu recurso que no curso da ação fiscal teria havido cerceamento de seu direito de defesa, dentre outros atos reprováveis, que o teriam impossibilitado de verificar como o fisco apurou o importe da multa em R$ 47.992,22. Argumenta que no auto de lançamento há a simples menção de forma confusa e desvinculada dos fatos aos dispositivos legais, e em sequência ilógica, a conclusão da autoridade fazendária nos seguintes termos. E aqui eu ponho a descrição sumária da infração em dispositivo legal infringido, dispositivo legal da multa aplicada, né, que consta do auto de infração. Diz que o auto de infração, extremamente genérico e econômico, não declina, além do dispositivo legal, qualquer descrição particular que leve, mesmo que indiciariamente, ao esclarecimento de como procedeu a autoridade lançadora para ferir o montante supostamente devido da multa de R$ 47.992,22. Tal informação, com todo respeito, não procede. Com efeito do relatório fiscal da infração, parte integrante do auto de infração, precisamente a folha 19, consta o seguinte: constatou-se pela análise da documentação apresentada pelo contribuinte em anexo folhas 20 a 89, em atendimento às solicitações dos termos de intimação para apresentação de documentos, tiagem anexo folhas 7 a 13, que valores relativos a fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a título de alimentação, refeição e de cesta básica não foram declarados em GFIP. Também não foram declaradas nesse documento remunerações pagas a contribuintes individuais e assegurados empregados que prestaram serviços à empresa. Os relatórios fiscais anexos aos autos de infração, a IDEBCAD de números final 606-4 e final 607-2, descreve de forma pormenorizada os levantamentos relativos às verbas citadas. No relatório da multa aplicada, por sua vez, a folhas 12/91, que também integra o auto de infração, consta o seguinte. E aqui no relatório, a multa aplicável está prevista nesses artigos, ele faz uma descrição pormenorizada de como ele aplicou a multa e por que a multa chegou no valor que foi definido. Aqui descrevendo todos os dispositivos normativos, legais e normativos aplicáveis, né, legais quais sejam os 92 e os 102 da Lei 8.212 e normativos que é o 283 e 284 do decreto 3.000 do decreto do regulamento da Previdência Social. E aqui ele até destaca, 101 a 500 segurados, que é o caso da empresa, e conclui, com efeito, cabe ressaltar que os valores para o cálculo da multa descrito no item acima foram atualizados pela portaria MPS
número 77, de 11/3/2008, para 1.257,89, a 125.487,95. As circunstâncias agravantes atenuantes dos autos de infração estão previstas nos dispositivos 290 e 291 do Decreto 3.048 de 99, que ele coloca aqui embaixo. A empresa em questão não apresentou circunstâncias agravantes nem atenuantes. E aqui ele vai pondo todas as circunstâncias e conclui que, com isso, o presente auto totaliza R$ 47.992,92. Observe-se, do quanto acima reproduzido, que o relatório fiscal da multa, que, como dito, integra o auto de infração, tais de forma pormenorizada, como a autoridade fiscal atuante apurou o valor da multa, de modo que não tem razão recorrente em suas alegações, que não devem ser acatadas. Quanto ao mérito. No mérito, o recorrente alega inicialmente que, diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância, tem direito à relevação da multa, porque procedeu à correção de todas as faltas. Argumenta que, a partir da planilha exposta no acórdão recorrido, verifica-se que o julgador levou em consideração o número de segurados apenas de um CNPJ da recorrente. No entanto, a recorrente possui 2 CNPJ, da sua matriz e da filial, de modo que, para se aferir de forma correta se as falhas foram recorridas, devem ser considerados ambos os CNPJs. Essa a razão da incongruência observada pela autoridade julgadora, pois, procedendo de forma correta, não haveria a diferença apontada, conforme a planilha apresentada no recurso. Desse modo, demonstra a correção da falta, o que faz, pelo que o recorrente faz jus à relevação da multa aplicada. Esses argumentos do recorrente também não procedem. Com efeito, conforme afirma a decisão recorrida, confrontando-se as GFIP apresentadas com os valores constantes no cálculo da multa efetuado pelo auditor, constante do arquivo digital anexo 3, a folhas 93, verifica-se que a falta não foi corrigida. Basta que se observe o número de segurados apurados por competência. E aqui ela coloca a planilha e os números dos segurados da planilha do fiscal e dos segurados na GFIP. Assim, a multa foi corretamente aplicada em conformidade com as disposições do artigo 284, inciso 2º, e artigo 273 do Regulamento da Previdência Social, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do 291, parágrafo 1º do RPS, em vigor ao tempo da lavratura do auto de infração, a empresa não faz jus à relevação da multa pleiteada. De fato, tem razão o julgador da qual, pois, verificando-se a planilha de folhas 93, a qual, certamente por um lapso, ele se referiu como anexo 3, mas que se trata, em verdade, do anexo 1, constata-se que lá constam ambos os CNPJ da recorrente, quais sejam de números final 00188 e final 00269. Anote-se por oportuno que, embora o contribuinte sob ação fiscal seja o CNPJ 001 de 88, o termo de início de ação fiscal, TIAF, foi claro ao requerer ao contribuinte, dentre vários outros documentos, relação atualizada dos estabelecimentos contendo CNPJ, razão social, endereço, telefone, CNAE, e descrição da atividade, pois a fiscalização é única, ou seja, a fiscalização na matriz abrange as filiais. Nessa linha, relatório fiscal da infração é claro ao afirmar que o presente auto também abrange contribuições relativas ao estabelecimento final 00269, não declaradas pelo contribuinte na competência 3 de 2004, folhas 21. Portanto, todos os segurados foram considerados, de modo que não tem razão recorrente e, de fato, a multa não pode ser relevada. Quanto à aplicação da multa mais benéfica, a decisão recorrida já determinou que seja efetivado o cálculo e aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for postulada a liquidação do crédito, nos termos da Portaria Conjunta PGFN-RFB número 14, de 4 de dezembro de 2009. Essa decisão está em consonância com o enunciado de súmula da jurisprudência de número 119 deste Conselho,
de teor vinculante, que dispõe, que eu ponho isso numa carta, que diz exatamente para usar a portaria CARF, né, que foi baseada na portaria 14. Desse modo, não há reparos a fazer na decisão recorrida com relação à multa aplicada também nesse aspecto. Por tudo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 136 da pauta, a conselheira relatora, 136 da recorrente Nova Amazônia, Indústria e Comércio de Alimentos, Indústria, Comércio e Importação de Alimentos Limitada. A conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Qual é o CFL, Renata? Que você não coloca 68. Pois é. Você chegou a ver o processo principal, o que aconteceu com ele? Então, a gente não acha, não encontrei. Porque assim, quando você começou a falar CFL 68, eu vou só dar uma sugestão a você, você coloca lá no relatório para ele assim, identificar logo qual é o tipo de infração. Pois é, quando você começou a falar, eu achei estranho, sabe? Porque a gente não dá assim o CFL 68 isoladamente, digamos assim, um pouco imprudente. Por quê? Você não sabe o que aconteceu no processo principal. No processo mas ele tem você viu que tem uns outros autos, né? Que são... Nos processos que desembocam nele. Porque basta que um dos processos você tenha... É por isso que eu nunca voto assim isoladamente. Quando você... Se os processos tiver... É que nesse caso, Luiz, salvo engano, olhando o relatório aqui da Renata, a contribuinte aqui me corrija se eu estiver enganado, Renata. Ela não questiona a matéria de fato, né, do lançamento. Não sei. Ela está questionando só a questão de relevação da multa, os pagamentos de favor da multa. Nesse caso, Luiz, a gente de ofício não tem que ficar... Sim, porque se não houver base de cálculo para... Só para perguntar, se não houver base de cálculo para multa, ela vai pagar multa... ela vai pagar uma multa, um valor indevido, um valor que não caberia ela pagar. Mas ela não questiona aqui. E essa análise ela tem que ser feita assim, sempre dentro do contexto de todos os... Ô Luiz, Oi? Ô, Luiz, por suposição, se ela impugnasse só o principal e não impugnasse a multa, não seria a mesma situação? A gente não iria manter o grupo da multa? Exatamente. Ela vai Eu concordo com o Luiz, porque essa multa acessória, ela depende do principal. Ela está estritamente ligada. Então, independente dele estar impugnando ou não, a multa não pode prevalecer se o principal não tiver prevalecido. Mas eu olhei, sim, o principal está aqui nesses dois autos, que são os autos dessas obrigações aqui, eles existem. Aí teria que ver o que aconteceu no CARF com esses processos, se eles foram mantidos integralmente, se teve decadência, tem uma série de situações que afetam esse processo, por isso que eu acho assim, muito estranho quando a gente pega o processo da AI68 só solto, sabe? Na verdade... Raro, primeiro que é muito raro acontecer, mas quando acontece. Aí respondendo a sua pergunta... coisa ao mesmo tempo, que eu não lembro. Respondendo a sua pergunta, Francisco, se ela não tiver, combatido somente o AIOP, esquecido o AIOA, aí não tem discussão, porque aí, como se diz, transitou, digamos assim, julgado administrativamente. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, ela com certeza enfrentou os dois. Luiz, situações. Aí não está mais ou menos semelhante quando no momento do raciocínio, aquele entendimento do Gregório de que o que vale é ter ou não ter a base de cálculo. Então, como a turma está dividida nisso aí, eu ia sugerir o seguinte, a gente decidir logo por baixar em diligência para resolver isso aí, ou votar, né? Porque está dividido mesmo em relação a isso, a Ana mesmo já se manifestou. Eu acho que não tem base de cálculo. Se não tem base de cálculo, com certeza o Gregório também vai certamente, não sei se vai entender, por fato de não ter impugnado. Ô, Rê, você tem o CNPJ fácil? Tenho sim, tá? Que eu estava até aqui olhando. Agora sim, eu vou dar uma dica aqui.
Gregório, Renato, eu só dou uma dica aqui a você, porque esse número aqui, esses anos calendários aqui são calendários antigos, tá? Então, esse tipo de pesquisa aqui no processo, nem sempre você encontra rapidamente, porque esse número aqui é 2008. 2008 foi na época da fusão. O principal, que foi o autuado. Acabei de passar o processo DEBCAD, que é um processo aplicativo, não é necessariamente esse número, tá certo? Esse número aqui é um número capa da Receita. Lá no INSS, ele tem um número de processo, alguma coisa. Aí vai dar um trabalho, assim, significativo, porque se ela tiver muitos processos, você tem que sair abrindo um por um do ano que tem em 2008 para achar o principal, para achar os DEBCADs. Dele sabe desse tipo de trabalho que dá, porque de vez em quando ele faz essas buscas aí. Eu estou só dizendo que tem esse grau de dificuldade, porque ele está com outra máscara, tá? Esse número aqui da Receita é uma máscara que não é o número lá do INSS. E quando ele veio para o INSS, ele veio com outra numeração. Aí, para entrar no Compronto por questões de adequação, a Receita queria um outro número, que é uma máscara, para ele poder ser visto no Compronto. Necessariamente não corresponde... tem que fazer essa busca. Eu sempre faço. Eu sempre faço. Faz muito tempo que eu faço, inclusive o DNA até me ajudou em uns complicados aí, né? Não estava com dificuldade de encontrar. Mas, porque eu mesmo já vou atrás dessa informação para saber, tá? O que aconteceu no principal. Porque eu não me sinto confortável em decidir um acessório sem saber o que aconteceu no principal. Eu vou logo colocando isso aí. Independente dela ter pedido ou não, mas eu acho que tem determinadas coisas que só pelo fato de o contribuinte não ter pedido, a gente não deve se omitir de verificar, porque às vezes não pede por falta de conhecimento. E a gente deve ter sempre em mente o princípio da justa tributação, sabe? O princípio da justa tributação. Tem que tributar o que é justo. Não tem que se aproveitar, porque o contribuinte não viu, não pediu, não é bem assim. Principalmente nesse tipo de caso aqui, que o julgamento principal reflete nele. Aí, se for para pedir, eu não sei se era caso de pedir dirigir, porque assim, poderia a gente encontrar também, agora dá um certo trabalho. Não, teria que abrir lá no processo para ver quantos processos ela tem. Teria que fazer uma busca bem complicada. Então, uma coisa eu vou dizer a vocês, esse número aqui você não vai encontrar para os DEBCADs, tá? Associado aos DEBCADs. Você tem que sair abrindo por um para ver quais são os DEBCADs principais, que a Renata disse aí que tem no relatório de Renato aparece. Aí você tem que sair abrindo um por um de 2008 para saber se são aqueles. E também a gente não tem certeza se todos os lançamentos foram ao mesmo tempo, foram em 2008. Né? Ela tem 38 processos, Luiz, e não tem nenhum processo anterior a esse. Teria que ser um processo anterior a esse. Não, mas 38 lógico, né? Se é decorrência, é um processo concomitante anterior. Mas não tem nenhum 2008, Márcio? Tem um que é um arrolamento só. Aí os outros são anteriores. Não, aí não tem mais processo anterior. Não, mas ela não pode ter sido lançado... Tem um de 2003 aqui. Mas ela não pode ter sido lançado sem ter o principal, Márcio. Sim, mas não necessariamente o principal pode estar formalizado em processo, ele pode estar em papel. Ainda tem esse grau de dificuldade. É uma probabilidade assim, rara, mas pode acontecer, né? Porque pode ter escapado algum. Colegas, vamos fazer o seguinte: vamos vista de mesa de processos. Tá? Presidente, minha sugestão, o Chico já até comentou, eu acho que a gente pode voltar uma proposta de diligência. Isso. E superado ou não a diligência, de repente a gente volta ao... Vamos fazer assim agora, se você concordar, uma vista de mesa, eu só vou tentar localizar esse processo que o Luiz quer, né? Eu não, acho que eu estou satisfeito, eu estou confortável para votar. Mas eu tento localizar entre hoje e amanhã, e amanhã ou depois a gente vota ele, tá? Daí sim, Gregório, se eu não localizar, de repente a gente vota uma proposta de diligência, pode ser? Pode ser? Porque se eu conseguir localizar esse processo, a gente já vota ele, não fica mais um processo aí tramitando, tá bom? Então, vou só destacar, né? Não é só uma colocação minha, em vários julgamentos que nós já tivemos, uns que você não estava, esse que ele foi proposto, quando chegou o IOA assim, solto,
se pediu se baixou a diligência para saber o resultado dos outros, ou então o próprio relator foi atrás. Isso aconteceu com três fazendários, né? Deni, deixa eu só fazer uma consideração, Deni, por favor. Oi, pode falar. O Márcio já olhou, ele não está no e-processo. Se ele tiver em papel, mesmo que se alguém consultar aí, se identificar, vai trazer essa peça para cá como? Vai. Não era melhor partir logo direto para a diligência, não? Será que a gente não vai perder tempo? Não, então, tem 4 processos anteriores. Não, mas eu acho que esse tempo que está perdendo agora, a gente vai perder... Você quer baixar em diligência já para... Eu acho que a minha posição... Não, eu vou votar. Eu acho que não precisa de diligência. Olha só, gente, rapidão. Tem aqui todos os que estão na sequência desse da RE, porque o da RE é 14041 900 000 924. Aí aqui no Comprote ele tem o 916, 917, 918, 919, 920, 921, 22, o 23 e o 24. Então, ele tem todos na sequência. Então, é isso. A Ana está olhando o Comprote, que é processo físico, e eu estou olhando o e-processo, que não está no e-processo. Mas não necessariamente o Comprote é processo físico. Só que, às vezes, por exemplo, se for uma obrigação principal e ele jogou no lançamento, você está procurando aí, ele jogou num parcelamento, na sua busca ele não aparece, mas aqui ele aparece. No Comprote aparece. E não necessariamente ele vai ser físico, ele pode ser um processo que foi encerrado, assim, pode até ter sido uma decadência lá atrás, pode ter sido um parcelamento, pode ter sido os pagamento. Os estão no e-processo, necessariamente eles estão no Comprote, mas os do Comprote necessariamente não estão no processo. É isso que eu quis falar, isso. Exatamente. Significa que não tem como acessar, quando não está no processo, não tem como acessar. Então, tu não vai encontrar nada, Deni. O que tem anterior a esse processo aqui, que naturalmente seria anterior, é COFINS, é dívida ativa só. É COFINS, RPJ, contribuição previdenciária, que deve ser PIS, e tem uma compensação anterior. Porque é muito incomum... Mas teve um meu que não tinha como acessar, e a gente pediu para a Cleusa, e ela colocou, ela me disponibilizou. Nem sempre ela localiza, viu, Ana? Nem sempre. Na verdade, isso. E pelo meu processo eu conseguia saber qual que era o correto. Aí ela Mas eu posso ser advogado aqui do diabo agora, nesse sentido? Eu vou ser bem honesto. O que vai acontecer é o seguinte, se não está formalizado no processo, grandes chances há de que o contribuinte anuiu com a IOP, efetuou parcelamento ou já efetuou pagamento, o que consequentemente provocaria o IOA ser procedente, é isso. Porque senão ele estaria para ser julgado, ele estaria em pauta. Inclusive, o fato dele não questionar as contribuições, a obrigação principal aqui, justifica isso que você está falando. Tem as faltas também, gente. Olha, gente, querem votar... Eu acho que não justifica isso que você está falando. O fato dele não estar justificando aqui não justifica eu ir adiante. Mas eu me sentiria confortável para votar se, por exemplo, a Renata colocasse um parágrafo dizendo eu tenho ciência que o CFL 68 é uma obrigação acessória que depende do principal, todavia não há nenhum relato nos autos, ou aqui no caso, sei lá, da existência da obrigação principal. Então, por isso não é provimento. Porque eu não acho que justifica o fato dele não ter dito, eu simplesmente ignorar esse fato. É verdade. Agora, assim... alguém propõe uma diligência? Eu vou propor. Se o Francisco não propor, eu vou propor. Eu tenho um caso exatamente igual que eu estou propondo, a coisa não conseguiu localizar, e eu estou convertendo em diligência para que sejam trazidas aos autos as decisões dos processos principais. Mas esse processo, eu vou só falar mais um pouco, porque... Luiz, a gente tá com a... Que tal a gente, então, fazer a diligência já e já passar para o próximo? Isso, eu estou dizendo que é possível pegar, se você consultar direto o sistema da Previdência, não da Receita, da Previdência, o Cicobi, o número dos debicados que ela colocou aí, você Oi? A gente não tem acesso, a gente não tem. Eu tenho esse acesso. Mas não tem mais. É para não ter mais. Mas para consultar os antigos, nós tínhamos. Nem a consultar o processo, não é processo. Hã?
eu não tenho acesso nem a consultar processo no e-processo. Eu tinha quando eu estava na Receita. A caixa que está da turma, nós não temos nem o que eu estou querendo dizer, não é que eu tenho acesso ou você tem, ninguém tem, é que a Receita pode, sim, pegar essa informação. O que eu estou dizendo é isso, não é informação impossível de ser conseguida, ela é só consultar as bases do Cicobi. Lá fica lá registrado, todos os debicados. Estão lá, todos eles. Bem, quem é o primeiro a votar? O Márcio ou o Francisco? É Francisco. Propõe a diligência, o Francisco, do jeito que ele falou, a gente vai votar ela. Vamos embora. Eu acho assim que a diligência o Dani propõe aí pelo Gregório, porque eu vou votar acompanhando a relatora. É que, veja, diligência, acho que não precisa seguir a ordem de votação, né? Nós temos uma discussão. Na discussão, alguém propõe diligência. Aí a gente vota. O Gregório propõe uma diligência, né, Gregório? Isso? Eu aceito. Então, alguém diverge da diligência? Eu acho desnecessário. Eu acho desnecessário, tá? Eu acho desnecessário. Mas você discorda da diligência, Francisco? Não, se for para ganhar tempo, vamos lá. Tá, tudo bem, né? Se vai ajudar alguém no vencimento, tudo bem. Né? Eu também acho desnecessário, né? Não precisaria. Mas fazemos a diligência. Alguém diverge da diligência? Não? Olha só, eu vou justificar, eu vou dar mais... Enquanto você coloca aí, eu vou falando aqui para não perder tempo. Eu vou dar mais uma razão. Nos votos que tem CFL 68, eu não rediscuto, eu não analiso o que o contribuinte traz mais não, porque ele já trouxe lá no principal. Eles sempre fazem isso, Luiz. Eles sempre fazem isso. Nos meus sempre fazem isso. Eles trazem, mas nunca. Então, o que eu faço? Eu só aplico o resultado, pura e simplesmente o resultado dos principais. Só faço isso. Eu tenho uns casos hoje que eu vou apresentar aqui. Quer dizer, que estou previsto, né? Eu não rediscuto mais a matéria. Por que eu não faço isso? Porque nos que eu peguei, vieram todos os processos para mim. Então, eu já analisei o mérito lá dos principais. Então, quando chega no AI68, que é uma mera replicação de base de cálculo, eu aplico lá tudo que eu disse lá, eu aplico o entendimento do processo principal e pronto, acabou. Se no processo principal for integral, eu mantenho integral. Se teve decadência, eu mando excluir a decadência. Se teve alguma verba que foi escrita, eu mando excluir a... É uma simetria, é um processo simétrico. Tá. E essa análise que, por exemplo, que a Renata fez, até... Como a gente não sabe o que aconteceu no processo principal aqui no CAF, fica até complicado. Ela está negando, mas você não sabe se no CAF passou pelo CAF, sei lá, e foi dado provimento, né? Mas tudo bem. Renata, eu vou colocar aqui no dispositivo aquele texto padrão. Tá. Aquele texto padrão, mas eu não vou colocar para cientificar o contribuinte, tá? Porque ele teve acesso a essa... O que a gente quer você quer... saber o que foi que aconteceu nos processos principais, é isso que ela está querendo saber. Gente, eu vou só falar uma coisa de tudo. Antes de tudo, foi os primeiros votos que eu fiz. Eu sei que o CFL, ele depende da base do principal. Só que a infração é a infração principal. Se, independentemente de qualquer coisa, ele tem que cumprir obrigação acessória. Se ele não cumprir obrigação acessória, ele cometeu a infração. Se ele não tivesse a base, ele que tivesse vindo aqui e tivesse dito. Então, eu não concordo em pôr a parágrafo. Não concordo coisa nenhuma. Ele cometeu a infração. E o Luciano Amado é muito claro quando ele ensina isso. A obrigação acessória é uma coisa desvinculada da obrigação principal. Se não tem a base, não tem a base. Mas ele que vem aqui e traga isso aqui. Mas se não tem a base, não pode lançar a infração, porque ela em cima é a única que é lançada em cima do principal. Eu sei, mas ele que vem e traga. Eu não vou ficar correndo atrás da infração pro cara. Desculpa, sinto muito. Eu não concordo com a diligência. Não concordo. Não, e outra coisa, veja só, corroborando... Me desculpa, não poria um parágrafo aqui, porque eu acho que isso, do mesmo jeito que você não concorda, que alguém dê pitaco no seu voto, achei muito deselegante isso. Não ponho aqui para ti. Não gostei. Eu não dei pitaco, não. Eu falei, eu me sentiria confortável em acompanhar seu voto caso existisse esse tipo de parágrafo. Fora isso, eu não concordo, eu não acompanharia. Foi isso que eu falei. Se existisse esse parágrafo, assim, eu não dei pitaco.
E eu nunca daria, porque eu estou aqui numa boa. Eu só acho que a gente devia terminar isso aqui, que a gente está meia hora no assunto. Esse é bem objetivo. Diligência, quantos votos? Sim ou não? Qual voto vai ganhar? Não ganhou? Ganhou? Perfeito. Vai. E voto da Renata, então, vai, ganha ou não? Pronto, gente, vamos parar. Só isso. Perfeito, Ana, perfeito. Isso. Diligência, eu sigo o Gregório, eu acompanho o Gregório na diligência. Eu acompanho também. Alguém diverge da diligência? Eu diverjo. A Rê diverge, e você e o Francisco. Acho que o Márcio também. Não, então empatou. O Deni, o Francisco, empatou, a Renata e o Rafael divergem da diligência. Isso. E o Gregório... A Rê deixou bem claro, não tem. Eu concordo que o acessório segue o principal, tal. Mas, pô, a Renata vai ter que caçar 300 processos do cara. O cara não justifique. Quando eu entrei aqui. Essa prática sempre aconteceu nesse colegiado. Não tem problema, deu 4-4 pela diligência, então não vai ter a diligência, né? Então vamos votar o voto da Renata. Quem acompanha ela? Não, calma, peraí. Quem que votou contra a diligência? Ai, Dani, você, a Renata, o Rafael e o Francisco. Calma. A gente está meia hora aqui. Não, então faz o seguinte, ó, eu vou mudar meu voto e vou acompanhar a diligência, tá? Só porque eu acho que vai ser a solução menos polêmica. Mas eu vou só colocar uns panos quentinhos para colocar. Não chega, Luiz, vamos seguir. Vamos em frente, gente. A gente nunca votou isoladamente o AI68. Nunca votamos isoladamente o AI61. Nunca na história dessa turma a gente votou. A gente sempre foi buscar o que aconteceu no Edene, sugestão, proclamar o resultado e 15 minutinhos de intervalo para esfriar a cabeça. Perfeito! Renata. Não, gente, eu quero votar também. Mês passado eu votei 5 processos. Aí começou todo mundo. Eu tenho fácil. Aí eu fico aqui, votei 5. Isso aqui vai chegar a algum lugar. E um processo desse que é tão simples. Quem quer diligência? Levanta o dedo. 2, 3, igual jardim de infância, 5. Quem não quer? Ganhou, não sei. Vai no próximo. Todo mundo tem direito de ter a opinião que quiser. E Ana vai ficando para trás, né, Ana? Os últimos serão os primeiros, né, Luiz? Os processos. Acontece comigo também. Na outra vez, eu só consegui votar 5 votos, eu tinha 60. E era o meu, agora eu queria votar, tô aqui, ó, com ele aberto, olhando para ele, falando, vamos? Rapidez, assim, ó. Eu sou muito assim, quando as pessoas começam a encher o saco, eu falo assim, não sei o que, vamos pedir pizza, qual é a pizza de calabresa? Quantos votos? Não, 2, pronto, ganhou, pronto. Não, hambúrguer, pronto. Acabou a discussão. Simples. Pois é. Acabou mesmo, né? Então, decreta aí o resultado, presidente. O Francisco, o Rafael e a Renata divergiram da diligência, tá? Então, por maioria, vai dar diligência. E eu vou designar você, tá, Luiz, para fazer o voto. Luiz. Quem ia pedir a diligência era o Gregório. Eu faço bem. Só para deixar esclarecida aqui uma coisa, o presidente determinou o Luiz, acabou. Mas o Gregório já tem os iguais, O Gregório é que já ia pedir. Eu tenho uma resolução pronta nesse sentido. O Gregório tem pronto, ele falou que no dele ele fez isso. Eu gosto desse cara, meu. Esse cara, o baiano, é bom demais. Tá, joia. Coloca o Gregório, então. Tá, então vai ficar assim, ó. Resolve os membros do colegiado. Oi? Tá me devendo anotei aqui uma dívida. O item 136 da pauta ficou assim. O item 136 da empresa Nova Amazônia Indústria e Comércio. Perdão, Ana. Eu não sou de surtar. Perdão. Tá. Perdão todo mundo, gente. Eu nem percebi nada que aconteceu. Tá, colegas, o item 136 da pauta do contribuinte Nova Amazônia Indústria e Comércio e Importação de Alimentos Limitada ficou assim. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal. Vencidos os conselheiros Francisco, Renata e Rafael, que rejeitaram a diligência, a conversão do julgamento de diligência. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Nos termos do voto vencedor, vou colocar assim, voto que segue na resolução, voto... E aí o Gregório vai especificar quais são
de casa que precisam vir. Eu vou só ressaltar, nunca votamos, essa turma nunca votou, o Gregório é testemunha que está lá desse tempo, nunca votamos o AIA 68 isoladamente, nunca votamos, sem saber o que aconteceu com o pessoal. Tá. Segue o jogo. Colegas, vamos passar agora para o item 100. Não é intervalo, não, professor? Não, nós vamos fazer um da Ana, né, Ana? Vamos fazer pode fazer. Faltam 5 minutos e a gente vai para o intervalo, então. Vamos para o intervalo. Então, voltamos do intervalo para fazer os da Ana. Eu tenho um que dá para fazer em 5 minutos. Não, porque eu também tenho, Francisco, e na sessão do mês passado, todo mundo tinha uns 5 minutos, eu também tenho. Gente, está no intervalo já, vamos... E do jeito que eu volto, é 30 segundos aos meus. Mas eu volto assim, Mas na sessão passada eu só consegui, acho que votar 6 também. Eu votei 5. A Ana tem prioridade aí. Você está na frente. E eu ainda ganhei 2 lotes em agosto. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o intervalo, 15 minutos, a gente volta, começa pelos da Ana, vai pelos do Francisco, e depois quem tem processo passa para o Dênio, e o Dênio decide, gente. Isso. Nós perdemos muito tempo discutindo. Rafael, Francisco e Janaíne, podem então parar a gravação.